eu queria te fazer uma pergunta assim, porque me incomoda também, sabe? Eu tenho um sobrinho que tem autismo, e aí, cara, quando uma pessoa observa, não sei se é a vontade de acolher a mãe, de falar, oh, coitado, porque tem um filho com autismo, que eu já acho um absurdo, mas, assim, falar assim, nossa, que parece uma pessoa normal, mas é uma pessoa normal, poxa. Uhum. Então, assim, Essa fala, né? acaba que é uma fala preconceituosa. Isso é só comigo ou você também tem essa visão, assim? Tipo, parece uma pessoa normal. Porque, assim, ó, síndrome de Down tem as características e a pessoa olha e, às vezes, ela consegue identificar que a pessoa tem aquela síndrome de Down. Uhum. Mas o autismo, aí a pessoa, parece normal. Mas Para nós que somos leigos, a tendência é, geralmente, às vezes, falar sem saber. Talvez tenha alguém que esteja nos assistindo que sempre falou, mas parece tão normal. E, às vezes, quem tem, ou quem é pai, quem é tutor de uma criança com autismo, deve achar isso ou constrangedor péssimo, ou né? muito ruim, né? Isso tem uma conotação, assim, que eu diria da pena, né? Que não é positivo. Quando você sente que o outro tem pena de você, ele está tirando a sua dignidade, tirando a sua força de ser aquilo que você é, de sustentar aquela missão, aquele destino que você tem, né? Então, a pena nunca é uma coisa positiva em nenhum contexto. Então, e eu acho que a gente precisa reavaliar também a palavra normal, o conceito do normal. Exatamente. O que é normal? Porque quando você tem uma criança em casa que não foi diagnosticada com nada, com nenhum transtorno, etc., a gente rotula aquela criança como normal. Mas aquilo é um indivíduo, é um ser humano que tem gostos, preferências, vontades completamente únicos. Então, esse conceito de normal, ele precisa ser avaliado porque, na verdade, não existe, né? Uhum. Então, uma criança com autismo... Normal para quem? Normal para quem? Uhum. Normal em relação a quem? Né? Na verdade, eu fico até surpreso, porque, assim, eu sou professor de uma criança com autismo e eu converso demais com a mãe do aluno. E ele faz aula de bateria comigo. E todas as vezes que ele chega, eu aprendo algo diferente, porque eu me vejo como uma pessoa que não conhece do espectro autismo, portanto, eu começo a entender, de certa forma, que ele é uma criança comum e ela talvez seja diferente, tem as suas habilidades, Sim. E é incrível. Pra você ter noção, ela conversa em inglês comigo, a criança. Olha pra você ver. E eu fico... E tem como? isso, né? Eles Eles conseguem ter essa inteligência que é muito eles têm fera, habilidades muito... Alguns têm habilidades muito peculiares, né? Existem graus de autismo, né? Nem é certo a gente falar mais graus, mas assim, existem tipos diferentes de autismo, porque quando a gente fala em espectro, né, é muita coisa, muitas possibilidades. E existem algumas pessoas com autismo que tem a fala, que tem a socialização, que tem a cognição completamente comprometido. Então, assim, a gente falar também todo autista é mega inteligente, etc. Sim, eles têm uma inteligência muito específica, mas alguns não conseguem ser tão funcionais quanto outros, né? E cada um tem um universo de interesses. Eles têm interesses específicos, né, que a gente chama de universo restrito de interesse. Eu tenho uma pergunta a respeito disso. Quem é que pode diagnosticar o autismo? Se é o neurologista ou o psicólogo? Quando? Ou o pediatra, Ou né? pediatra. Quando é criança, e quando você descobriu que o Estevão ele era autista? Então, quem faz o diagnóstico... Deixa eu só te cortar rapidão. Isso que você falou do negócio de autista. É correto falar autista ou a pessoa que tem autismo? Porque, assim, é a pessoa que tem, por exemplo, pressão alta, hipertensão. Você não trata a pessoa como ou hipertenso, ou a pessoa que tem diabetes, por exemplo, fala, sou diabético, você fala a pessoa que tem diabetes. Né? Então, é correto falar isso, a pessoa que tem autismo ou o autista? A gente fala a pessoa que tem autismo. Tá. Né? Sim. A pessoa autista. Obrigado. Não, a gente está aqui para aprender e eu acredito que muitas pessoas que estão nos vendo não fazem a mínima ideia sobre isso. Mas é comum, às vezes, a gente falar, não, ele é autista, né? Sim. Mas na nomenclatura, especificamente, se você for escrever e falar sobre isso, né? A gente fala, tecnicamente, é pessoa com autismo. Com autismo.
Assim, aí quem pode diagnosticar? Neurologista, o psicólogo, o pediatra? E quando é que você descobriu que ele tinha? Então, aqui, no contexto que eu vivo, né, em Goiânia e tudo, aqui quem faz o diagnóstico é uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? É uma equipe que tem uma parte de clínica e uma parte pedagógica, né? Então, a criança passa ali pelo pediatra, geralmente é o pediatra que percebe alguma coisa e encaminha, aí você vai para um fono, para o neuro, para um psiquiatra, neuropsiquiatra, para uma junta de profissionais da área pedagógica, né, que é um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional. Toda uma equipe. Muita gente faz uma avaliação global. E eles têm uma série de critérios, né, de testes que eles aplicam e tudo. E a partir desses testes, a partir dos resultados, tanto da parte clínica quanto da parte pedagógica, eles chegam a uma conclusão. Inclusive, esses testes nos levam até a saber que nível desse, né, que grau, que nível de desenvolvimento que a criança tem ou não tem. Você conhecia esse universo do autismo antes de ser mãe, ou você começou a pesquisar mais a fundo depois de se tornar mãe de uma pessoa com autismo? Mas, assim, mais ou menos, né? Porque eu sempre trabalhei na educação. Então, eu comecei a dar aula em 2007, na educação fundamental, no ensino fundamental, embora eu fazia história. Eu dava aula para educação infantil. E eu tinha alunos com muita dificuldade de aprendizagem. Dificuldades pontuais de aprendizagem. E eu sempre quis entender isso, né? E naquela época, aqui não se falava muito de autismo, não tinha muitos os nomes. O TDAH estava começando a surgir no universo pedagógico, a gente estava começando a entender um pouco sobre isso. Só para explicar para quem não entende o que é TDAH, é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Que é diferente de autismo. Bem diferente. Uhum. E aí, o que acontece? Eu tinha contato assim, com algumas ideias, né, referentes a isso. Mas eu não tinha ainda... não via exatamente, né, o autismo em foco, assim, loco, né? Eu nunca tinha tido contato especificamente com uma criança diagnosticada com autismo. Depois disso começou a ter algumas dificuldades, além também, né, de talvez lidar com a criança com autismo, o fato de não ter leis, porque a gente não sabe se tem alguma lei que ampara quem tem autismo, né? E se não tem, o que fazer, o que o pai com uma criança com autismo, ou até mesmo, se você que está me assistindo e tem Asperger, TDAH, ou até mesmo autismo, o que essa pessoa tem que procurar? Hoje a gente tem um diagnóstico mais fácil, né? Porque, vou falar um pouco da minha experiência com meu filho, porque foi assim, eu era professora, né? Não pesquisava algumas coisas e tudo, mas eu não tinha ainda conhecimento efetivamente de uma criança com esse diagnóstico. E aí o meu filho nasceu. Quando ele fez 1 ano de idade, eu percebi que a fala dele não se desenvolvia como das outras crianças. E nessa época... 1 ano. 1 ano de idade. E nessa época eu fazia uma especialização na minha área, né, em psicopedagogia. E lá a gente viu falar de que interessante, várias condições, várias dificuldades de aprendizagem. Porque me interessava muito esse universo. Eu queria entender porque algumas crianças... E nem sabia, assim, do que... Você não tinha noção até então? Não, eu queria fazer, eu fiz essa especialização porque eu me interessava muito pelas dificuldades de aprendizagem. E aí lá eu ouvi falar sobre isso. E comecei a perceber algumas características no meu filho. Girar os objetos, não corresponder a quando era chamado, não dar continuidade à fala. Ele aprendia uma palavrinha ou uma música num dia e 3 dias depois ele não cantava mais aquela musiquinha. Olhar não nos falava. olhos também tem isso? O contato visual, que era muito restrito com pessoas fora do círculo familiar, comigo. E na época o pai morava com a gente também. Ele fazia muito contato visual com as pessoas mais próximas, né, com pai e mãe, mas era muito, muito diferente com os outros, né?
E aí, com 1 ano de idade, eu comecei a correr atrás do diagnóstico dele. Se você assistiu esse vídeo, gostou desse bate-papo e quer assistir ele na íntegra, acesse lá, Podcruz. O link tá aí embaixo. Vai lá.